O que você mais alimentar durante a vida é a vibração sua que vai predominar depois da morte. Pegou dinheiro, trabalha para devolver. Na primeira oportunidade, devolve. Olha, se você não pode ser bom exemplo, mal você não seja, né? Não é isso que você aconselharia a alguma pessoa? Ai, vó, com certeza, viu? Ah, eu já aconselhei alguém assim. Ah, a vó sabe. Você para aconselhar é a melhor pessoa, né? Aconselhar os outros, né? Mas tudo o que acontece pela vontade de Deus. E quando não acontece, também é pela vontade de Deus. Para que os humanos aprendam a ter maior amor ao próximo, maior humildade, tolerância, resignação e fé. Então, o que é dos outros, fique como que dizer, na sua custódia, só o tempo mínimo e necessário. Pegou dinheiro, trabalha para devolver. Na primeira oportunidade, devolve. Prazer, você não me conhecia, né? Sua avó Vicentina, como que dizem, né? Um personagem criado que vê e ouve os espíritos. E a partir do conhecimento que os espíritos passam, a gente compartilha na forma do lembrete da alma. Olha que coisa mais profunda essa. Lembrete da alma com vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oh, 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 oh. Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Ai, a avó tá cantante hoje, né? Ai, que bom, quem canta os males espanta, né? Ai, que assim fosse. Porque você pode cantar um monte de coisa, né? Se dependesse de cantar só. A frase, ela faz referência, né? Que é a sintonia que se estabelece com essa vibração de pureza da alma, de alegria verdadeira. Não é que espanta os males, espanta-se de perto deles vibratoriamente por aumentar a distância energética de sintonia. Você entende? Olha, isso é uma coisa tão científica quanto você mudar a estação de uma rádio. Você está numa rádio porque você está sintonizado nela. Ai, sintonia, essas palavras difíceis, essas palavras esotéricas. Na hora que você fala que você vai sintonizar o rádio, aí pode, né? Aí não é esotérico. Aí você entende, porque se for ver bem, nem aí era para você entender porque você não fez tudo disso. Mas você consegue fazer uma analogia. A hora que você pensa que você vira um negócio, começa a tocar outra coisa. Aí você fala, mudar de sintonia é isso. Então, se você está na linguagem, na proximidade de uma vibração de acesso do negativo para com você, e você muda a sintonia, quer dizer isso. Você vai para um lugar onde você está inacessível àquela vibração anterior. Olha, avó, agora eu finalmente entendi. Pois é. Quem canta os males espanta. Só quando o que canta é nobre, é de teor elevado. Entendeu? Pronto, é isso. Porque, olha, depende das coisas que você canta, os males, você não espanta, não. Antes, olha, pelo contrário, você atrai para perto de você, para junto de você, para caminhar com você, você veja. Ai, olha, farta de... Olha, não é nem farta de entendimento, né? É a pessoa que faz questão de fechar os olhos, entrar no carro e acelerar. Ai, isso aí é ingenuidade, viu? Porque ela está achando que não dá nada, não tem problema. É aquela que está caçando a diversidade, mas agindo de maneira impensada. Porque tem como encontrar diversidade ainda dentro de uma conduta responsável. Tem.
Só que precisa de criatividade. Criatividade requer trabalho. E trabalho requer paciência e investimento de tempo. Tudo que você aprendeu a não gostar. E aí como é que fica? Protelar, né? A recompensa. Quem que quer isso hoje? Né? Não quer. Por quê? Porque você mesma não foi atrás de... Olha, minha neta... de se treinar, olha, amanhã você quer ter uma força, você tem que desenvolver ela hoje, não adianta você falar, daqui 7 meses eu quero ter essa força, só que os 6 meses passou e você não fez nada, você quer fazer tudo no último dia. Se você come muita maçã, você tinha que comer 7 maçãs, você não come, aí você fala, hoje é sábado, até amanhã eu falei que ia cumprir minha meta, então eu como hoje as 7 maçãs, você fica intoxicada. Aí, olha, tudo que é demais não é bom, não é verdade? É verdade, vó. Nem água demais é bom. Que a água é tão saudável, né? Olha, haverá coisa mais saudável na Terra? Não sei, acho que não. E até a água, quando é demais, ela não é saudável, bem por isso. Você faça compromisso com o pouco que você pode, deve, consegue fazer diariamente. E com isso, você... leve as coisas para adiante, sendo bom exemplo, porque olha o que os mais jovens mais precisam é da gente, né? Ser bom exemplo para quem eles olham e falam assim, eu estava mesmo precisando de um bom exemplo e agora eu achei a minha avó, é o meu vovô, é o meu tio, é o pai, é o meu irmão, é a minha irmã, minha prima. Olha, você sempre é alguém que a outra pessoa está prestando atenção, você nem está vendo. Quem é o seu marido? Com quem que você vive? Perto de quem você passa? Olha, às vezes você passa lá na rua, a vizinha só olha para você. Ela já sabe se você está bem, se você está centrada, se você está indo de atrás do que é coisa sua, ou se você está futricando, ou se você está cuidando da vida dos outros. Ou se, olha... ela sabe tudo, é verdade, não? E eles conhecem a gente, né? Porque fica cuidando da nossa vida, conhece mais da nossa do que da delas, né? Mas de uma forma, você pode assim mesmo, ser exemplo para elas. Porque na hora que você sai na rua empoderada, elas olham e falam, essa bicha hoje está empoderada, viu? Até passou aqui um pouco de energia para mim, que eu vou sair do portão, vou cuidar das minhas coisas. Olha a força que o bom exemplo tem de espalhar bondade no mundo. E você não subestime, viu? O pouquinho que você pode fazer até no jeito que você anda a hora que você sai na rua. Então se ajeite, entendeu? Dobra direitinho assim a gola da camisa, não deixa essas coisas, olha, passe a roupinha direitinho antes de sair. Você olha no espelho, tudo, não sai assim de qualquer jeito. Não porque o que os outros vão pensar, porque isso não importa. Mas porque a sua postura interior, ela se veja refletida no externo. E dessa forma, comunique a todos que olhem para você uma coisa só. Eu ando com Cristo. E quem anda com Cristo, anda organizado, consciente de ser filho de Deus, coerente com como que dizer, normas que respeita. E todos os ensinamentos do Evangelho de Jesus, ele fala que você tem que se amar. Então você sai na rua, ai que bonito isso, né? Pouca gente para pensar. Só um jeito de você andar, a vizinha já sabe. Essa aí agora, olha, ela está realmente indo de atrás de resolver as coisas da vida dela. Às vezes você passa a cabeça baixa, ela fala, essa daí tomou, uma lapada que ela foi com quente e voltou com 2 fervendo. É a hora que alguém foi injusta com você. E você, antes de perdoar, chacoalhar a poeira e retornar ao seu centro e fazer o melhor que pode a partir dali, né? Não, você não gostou, você ficou magoado, você trouxe a mágoa para casa. A vizinha que estava no portão, antes de agarrar um bom exemplo da sua parte, o que ela fez? Ela reinou, né? Ela falou, eu é que eu tô por cima agora.
Quem é que riu por último? Eu que ri por último. E daí ela foi dormir contente, mas não está avançando nada, porque ela está numa ilusão, né? De que há crescimento cuidando do quintal dos outros. Isso não existe. Nunca existiu. Uma hora ela vai ter que recomeçar, uma vez que encontrar com a decepção na hora da colheita. Porque quem não planta, depois passa fome, né? Porque o prato vai estar vazio, a gente já sabe, mas não custa lembrar, porque a gente esquece. Ai, como que esquece, né? Olha, passa um dia, passa dois, você não revisa o que é importante, olha, 40% você esquece. Você passa uma semana, então, olha, vai para 60%. Então, você não brinca com essas coisas. Postura, atitude, tenha sempre. Ai, vó, olha, às vezes não é nem a vizinha, não é a futriqueira, não é a outra, ninguém. Mas, olha, você vai no mercado, só o jeito que você entra, o jeito que você pisa, o jeito que você respira, o jeito que você vai lá na prateleira, pega as coisas, o jeito que você espera na fila, tudo, em tudo você está sendo observada. Tá sim. É a sociedade aprendendo com você. O que é ser cristão? Se você é cristão, você está bem, não está? Eu estou, vó. Aí quando tem dia ruim, eu confio em Deus, eu tenho fé. É bem por isso, olha, eu continuo com a minha fortaleza interior, porque eu sei que amanhã Ele vai liberar tudo, se hoje eu tiver fé e carregar a minha cruz. Parabéns, palma para você. É exatamente assim. Então, o que você estava fazendo, sendo um mau exemplo lá no mercado? Ai, vó, agora que a senhora fala, e eu pensando, bem mesmo, interpretando desse jeito, até passa vergonha, porque outro dia eu fui mesmo assim, nossa, eu estava até cansada de tanto que eu faço pelas pessoas, e aí agora, quando a gente espera o mínimo que seja, os outros dão as costas e se puder empurra. Tá, mas então você não chora, só de lembrar dos outros ser, como quer dizer, injusto com você. Porque quem perdeu mais foi eles. Quando Deus dá pra gente a oportunidade de servir o outro, e a gente não serve, quem perde somos nós. Não é o outro que precisava ser servido. Ai, vó, mas o outro deixa de receber o que ele precisava. Olha, minha neta, se ele deixar de receber foi porque Deus quis dar para ele um pouquinho mais de tempo para desenvolver o dom da fé dele, o dom da paciência dele. Olha, com paciência e fé você chega longe, não é? Só que se o músculo estiver pequeno, qual é o peso da fé que você vai poder carregar? Quase nenhum. E quanto de fé que Deus quer que você carregue? Tudo que você der conta, porque aí você vira um bom exemplo. E aí você abençoa os outros filhos dele. Não é o que você pediu na sua oração? Então tá aí. Então não reclame. Então, saiba que tudo que aconteceu, até o outro que não ganhou, que tinha que ganhar e não ganhou, por causa de falta de caridade de terceiro, até nisso, teve a mão de Deus, porque Deus não dorme e Ele é onipresente. Ai, vó, mas naquele dia ele não estava, então eu tenho que ir lá fazer o meio de campo e apitar, e distribuir culpa, e virar a cara, e ficar de mau humor. Aonde se interpretou que é correto ser assim, minha neta? Que Deus dorme nada. O outro que precisava não recebeu ontem, vai receber hoje. Ai, mas me dá pena que eu passo fome a noite inteira. Você sabe se Deus não botou a mão na barriguinha dele e a fome que era 80% não diminuiu para 40%? Que é o que ele teria, mesmo que tivesse dado um pão para ele? Eu não sei disso, avó. Então tenha você fé em Deus, porque é isso que Ele pede. E faz o melhor, só isso. Olha, mais do que o seu melhor, Deus não pede. Imagine Deus falar, olha, você vai carregar 2 cruzes hoje, viu? Você fala, nossa Deus, mas nem a minha eu estou dando conta. Então você ia falar que, nossa, Deus é incoerente, né? Qualquer um que olha de fora da sua religião fala, olha, esse é Deus que você acredita aí, pedir para você carregar mais do que você dá conta, não é o Deus que eu seguiria não, viu? Então você até faz má representação da sua religião quando inventa de querer carregar mais peso do que você aguenta. O outro não conseguiu de jeito nenhum, né?
ser cuidado do jeito que você acha que ele merecia ontem. E você fez o melhor que pode, carregou a sua cruz do jeito que Deus te pediu. Hoje o dia não acabou, pode ser cuidado hoje. Amanhã a semana continua. Mas tudo o que acontece, acontece pela vontade de Deus. E quando não acontece, também é pela vontade de Deus. Para que os humanos aprendam a ter maior amor ao próximo, maior humildade, tolerância, resignação e fé. Porque você veja, né? O outro que tinha que ter ajudado você, porque você estava numa necessidade, ele não ajudou, era momento de você ter que tipo de atitude? Ai, você nem sabe, eu estava longe, eu tinha que vir para cá. Daí o outro veio, nossa, podia ter me dado carona, ele não me deu carona, eu fiquei lá, agora pelejando para encontrar uma forma de voltar. Até tinha que dormir lá na cidade, lá longe, o carro dele nem veio cheio. Ai, eu fiquei assim, mordida, eu fiquei para baixo, olha, avó. Se eu pudesse assim, eu me sentia assim, tão assim, né, desprezada, tudo. Você já está se fazendo de vítima só de lembrar das coisas. Toda a memória da gente, a gente tem que, memória triste e negativa, a gente tem que substituir com a misericórdia de Deus. Escreva isso. Toda memória triste, a gente deve substituir com a misericórdia de Deus. A pessoa cometeu uma injustiça, avó. Ela fez o que ela achou certo. Se era errado, foi uma plantação que ela fez. Ela vai colher no dia de amanhã. A hora que alguém fizer o mesmo com ela. E se for você? E você tiver a oportunidade e for a mesma pessoa, uma vez que ela já fez isso com você, você vai deixar ela na cidade lá longe, se você tiver um carro e tiver lugar? E vai vir vazia só para ela pagar? Vó, eu não faria isso. Então, se depois de ela maltratar o seu, você não maltrataria ela de volta? É porque você já perdoou. E se você já perdoou no mesmo minuto, para que se sentir mal? Você só apaga a sua luz quando você faz isso. Então, em todas as circunstâncias, a avó deu um exemplo só. Mas, olha, você pode transportar isso para todas as circunstâncias da sua vida. Porque eu estava no centro. Daí eu tive que ir de ônibus, porque a beleza resolveu fazer isso. Ou eu tive que pegar um Uber, daí eu gastei mais e não sei o quê. Sempre tem alguma coisa que por causa de irresponsabilidade dos outros, indiferença para com as suas necessidades, ou para com a necessidade de alguém mais necessitado que você. Olha, aconteceu que a pessoa B foi mais desprezada. Sempre tem alguma coisa acontece para que essa realidade se manifeste. Se não é hoje na sua vida, vai ser amanhã. É alguém que você escreve e não responde de volta no Zap Zap. E depois briga com você quando você não responde ela. Não é assim? Olha, ela encaminha todo dia, encaminha uma mensagem, uma instrução de saco. A avó já fala, encaminhando mensagem para a avó, não encaminhe. Por quê? O dia que você quiser escrever para a avó, você, olha, avó, lembrei de você, estou aqui escrevendo uma coisa, tudo como que a senhora tá, tudo. Pronto, bonitinho. A avó olha e fala, olha, ela realmente conectou, né? Conectou, sim. Agora, que mensagem bonita, eu vou encaminhar para a avó. Você achou bonita, capaz, não acha. Mas ela é bonita, pronto, ela é bonita, já causou o efeito que tinha que causar. Chegou no seio e alcançou seu coração. Vó, quando eu vejo alguma coisa bonita, eu quero espalhar no mundo. Pois é. Quer melhor forma de espalhar coisa bonita, além daquela da que a avó fez referência, do jeito que você se apresenta no mundo, como você se levanta da cadeira. Olha quanta gente arrasta a cadeira e arrasta para cá, e arrasta para lá, e arrasta para cá. É um pouco de indiferença com o ouvido dos outros, você não acha?
Ai, vó, eu acho, tanto que eu falo para as crianças, parem de arrastar a cadeira. A avó não acha ruim, você sabia? A avó já tá velha, né? E quanto mais velho a gente vai ficando, mais responsabilidade a gente tem que ter de não deixar as coisas externas tirar nossa paz. Olha, você estude isso, aprenda isso, vai repetindo isso para você todos os dias para você criar o músculo da vigilância. Porque senão, olha, a mente um dia, alguém arrasta uma cadeira, sua mente já atiça você contra a pessoa que Jesus mandou você amar. Você não acha um pouquinho incongruente isso? Você morder justo a pessoa, atiça que nem animal mesmo. A mente fala, olha, ela arrastou a cadeira. Morda ela. Mordou ela nada, mente. Ela arrastou a cadeira, ela achou que era certo fazer, deixa ela fazer. Ah, mas doeu o seu ouvido, eu morri. Não, não morreu. Então eu não vou reclamar, eu não tenho problema. Pronto, a mente vai falar, perdi uma, porque eu queria fazer ela perder a paz, perder a paciência. Só que, para isso que você está escutando a avó. Para desenvolver a fortaleza interior. Quanto mais velho a gente vai ficando, menos fortaleza a gente tem, mais feio na foto a gente fica. É verdade. Então, dentro de uma circunstância aonde você fala com a boca cheia, que tem por orientador, mestre, luz maior, Jesus Cristo, e que você é cristã, já deveria procurar todas as maneiras de não incomodar os outros. Então, presta atenção que a alegria que você quer passar para os outros quando você encaminha uma mensagem de WhatsApp, ela pode ser encaminhada no zelo que você tem ao levantar de uma cadeira, ao colocar um prato na pia. Olha, você bota um prato na pia e prac! Aí tá lá o outro estudando, aí tá o vizinho querendo dormir porque trabalhou a noite inteira, pobrezinho. Aí tá, olha, você nem sabe, é alguém que se incomoda com você, ele não vai reclamar, mas ele não consegue dormir. Porque depois do prato, aí você vai limpar a casa, né? Daí você não faz questão de prestar atenção na coisa e derruba uma coisa, quebra, faz barulho, ou tá lá no fundo e grita, apaga aí, olha, tem gente chamando. O barulho, olha, a pessoa chamou discretamente, o barulho que você fez de gritar para sua filha ou para seu filho, de lá do fundo do quintal, que tem alguém chamando, acordou o vizinho. É uma pouca causa que você tem com o bem-estar do próximo, que não tem nem jeito de você não reencarnar num planeta que é igual a esse, que é de prova e expiação, onde tem político ladrão, porque eles reverberam esse tipo de emanação vibratória, esse tipo de sintonia que você descarrega no mundo, de indiferença com o bem-estar do próximo. Aí diz, olha, tem o presidente assim, tem o deputado assim, tem o governador assim, fazendo referência que é ladrão, né? Sobretudo quem não gosta, né? Mas tem uns que são mesmo, né? Que está provado que a justiça mesmo já condenou. E tá lá na cadeia. Daí, então você fala, aí, tá vendo? Aí você generaliza. Não, nem todos os políticos são. Nem todos que foram condenados realmente são. Mas a gente não vai entrar no mérito dessas coisas. O que a avó está falando é que quando o seu bem-querer é seletivo, ele torna você uma pessoa vazia, que, olha, nem percebe que quer comer mais do que necessita, né? Porque tem um vazio interior, a hora que já deu, aí você não quer parar de comer, você quer continuar comendo. Aí a barriga, ela começa a mostrar, porque ela começa a pender para fora, né?
O corpo humano ele é assim, né? Ele fala, olha, daqui eu já vou ter que estocar, porque você tá comendo demais. Daí estoca, né? Daí vai estocando, tá bom estocar um pouquinho, né? Olha, que um dia, não sei, eu caio aí, não tenho que nadar, eu tenho que me proteger, eu tenho que passar um frio, ou estoque de banha me protege umas horas aí, né? Mas você não precisa, olha, você tem, a ciência fala, você fica dentro, que nem a avó explicou da outra vez, do IMC correspondente à sua saúde, o peso para sua altura, que corresponda à sua saúde, tá bom? Daí, para onde você tinha que se orientar, né? Pronto. Mas não, você quer amar o outro encaminhando uma mensagem que você achou bonitinha. Mas não faz questão nenhuma de arrastar a cadeira. Não faz questão, mas zero questão de deixar o prato lá para outro lavar. Você tem escravo? Você tem empregado? Ah, mas a minha mãe lava. Ai, meu Deus do céu. Como que você me diz isso? A minha mulher lava. Tá, vamos deixar para elas lavar porque você está ocupado, né? Eu não estou ocupado. Eu vou sentar aqui, eu vou tomar uma cerveja. Ai, meu Deus do céu. Você entende um pouco a indiferença que você tem com o bem-estar do outro? Mas quando eu pego de lavar, ela tira eu de lá. Pronto, se ela tira você de lá, daí você sai. Mas toda vez ela tem condição de lavar. Na vez que ela não tem, olha, você começa a criar o hábito. Eu falo da louça, mas pode olhar para todas as outras coisas. O ser humano, ele pega o hábito de um dia ele testa o limite do outro. Quando ele viu que a bondade do outro é imensa, ele deita e ele rola em cima daquela pessoa. Só que ele não está entendendo uma coisinha bem pequenininha. Ele está cultivando aquela vibração dentro dele. Ele é uma bomba relógio. Você sabe, a lua tem o lado escuro e o lado claro. O lado treva e o lado luz. Se fosse um lobinho, tem o lobinho escurinho e o lobinho clarinho. Mas não é referente à cor de pele. É referente a cultivo daquilo que é bom e daquilo que é bom. E, portanto, luz, ou daquilo que é ignorância e, portanto, treva, escuridão, não cor preta. Pronto. Daí, você alimenta o lobinho da treva. E, vamos dizer, pensa no seu corpo. Pensou? Agora, contorna ele com a sua imaginação assim. Pronto. Agora tem uma silhueta sua escura e uma silhueta sua branca, como se fosse o lobinho, né? Aí você alimenta aquela versão sua ou se alimenta a versão de luz. O que você mais alimentar durante a vida é a vibração sua que vai predominar depois da morte. Aí você quer ir para onde? Você só pode ir para um lugar aonde você tem sintonia. Você pega o dial lá do rádio, né? Aí você vira ele. Aí ele vai para outra estação. Aí você tira a mão. Certo? Parou na estação que estava. Na estação que parou, ó, aí você pode subir ele para cima dos 50%, que começa a tocar sua música de amor e respeito ao próximo. Começa 1%, até chegar dos 50% ao 100%, aí vai aumentando nessa porcentagem de música que toca do amor ao próximo. Essa modificação do dial do rádio, que é o dial, que é o botãozinho, né, que você vira, ela pode ser feita durante a sua encarnação, pode ser feita depois também. Mas o lugar que você vai depois da morte está diretamente associado a porcentagem que você virou esse botão do rádio da vibração sua.
Se ficou para baixo dos 50, então, aí você tira a mão do rádio, né? Porque você só levou o botãozinho do 1 ao 100, você levou até os 50, onde predomina a treva. Então, você vai para um lugar onde as pessoas que durante a vida tiveram a oportunidade de levar o botãozinho da frequência vibratória para a luz, eles tiveram essa oportunidade e não aproveitaram. E aí morre com o botãozinho no 30% de luz. Aí ele vai encontrar todo mundo que está no estágio entre o 25 e o 35. E com eles vão aprender, ou vai aprender, se for uma pessoa, lá no mundo espiritual. Depois do desencarne, depois vai ter a história particular de cada um, né? A intercessão que se faça, mas o céu que você planta vibratoriamente, o céu que você cultiva em luz, vibratoriamente. Você entendeu agora? Então, quando você se aproveita dos outros, olha o problema. O que você está cultivando? Me diga só. Você está cultivando uma personalidade folgada que não vai trabalhar para desenvolver o músculo do amor próprio. Se você não ama você mesmo, aonde que você vai praticar a caridade de amar o próximo? Aonde? Então, porque até quem pratica a caridade pro outro está praticando porque se ama e sabe que é bom para si fazer o bem pro outro. Ah, mas eu não faço pensando em mim. Faz pensando no você sim. Por quê? Porque na hora que você ajuda o outro, você ajuda porque depois você fica satisfeita de ter feito o bem. Eu duvido que depois de você ajudar, se você nada com aquilo ganhasse, alguma coisa você ganha. Você acha certo fazer? Eu acho. Então você fez o que é certo? Depois eu saí com a impressão, não ganhei nada, mas saí com a impressão de ter feito o que é certo. Então você ganhou isso. Você tem que entender uma coisa. Você está se amando quando você ama o próximo. E isso é bom, não é mal. Então é isso que você tem que cultivar, o amor próprio. E você vai fazer a caridade com a maior naturalidade e menor vai ser o peso de praticá-la. Quanto mais músculo, na prática da mesma, você desenvolver. Ai, vó, quantas palavras assim, né? Que tocam o coração da gente, importantes para a nossa jornada na Terra, que a gente escuta aqui nos lembretes da alma, viu? Já quero escutar mais hoje e os outros da semana outra. E você também pode, né? Durante da semana, escolher um aleatório, escutar aquele vai ser bom para você. Faça isso. Porque já são quase, olha, como quer dizer, mais de 350 horas que eu falando. Então sempre vai ter sempre um para você escutar que vai ser justamente bom para você ouvir naquele dia que você tiver com o coração meio apertado assim. Viu? Então, toda vez que você receber uma coisa bonitinha, que você falar, eu vou encaminhar porque embeleza a vida da outra pessoa. Você primeiro pergunta para ela, você tem certeza que você gosta disso? Se você quer mesmo embelezar a vida dos outros, transporta para a sua conduta os seus valores éticos e morais, os valores da sua religião. Isso é a melhor coisa que você pode encaminhar para o ser humano, porque como a avó falou, você está assim, sempre sendo observada. Você sabia que quando não é pelos outros, é pela sua guerreira interior? Você sabia disso? Não, vó. Quem é essa? A sua guerreira interior é a sabedoria que você tem quando toma uma decisão. É a autoconfiança quando está decidida a cultivar a alegria de ser útil ao outro ou a si mesma.
É essa versão sua, que na hora de precisar modificar uma situação, se levanta e tem iniciativa. Se você amarra as pernas dela, aonde que a sua vida vai terminar? Se é ela que começa as coisas, se é ela que tem fortaleza para continuar quando todo mundo baixa os braços, se é ela que tem o coração cheio de amor, para ter paciência, na hora que alguém age com infantilidade, não. Você pega e diminui ela. Nas horas que você não dá testemunho da fé que você professa. E aí você vive à sombra do seu potencial. E é mau exemplo, no lugar de, olha, se você não pode ser bom exemplo, mal você não seja, né? Não é isso que você aconselharia a alguma pessoa? Ai, vó, com certeza, viu? Ah, eu já aconselhei alguém assim. Ah, a vó sabe. Você para aconselhar é a melhor pessoa, né? Aconselhar os outros, né? Mas não pode tropeçar que já está chorando, já está esquecendo da fé, já está esquecendo da paciência, já está esquecendo de tudo que Deus falou assim, né? Para você, tenha, porque os outros vão olhar você e vai buscar no você bom exemplo. E com o seu bom exemplo, os outros vão se educar, vão encontrar motivação para se melhorar. Eles vão dizer, olha, se ela que está numa situação bem pior que a minha, ela dá conta, né? Eu também consigo. Se ela dá conta, eu também consigo. Olha, é verdade, né? Se você dá conta, que eu sei que, olha, eu sei que passou tanta coisa, né? Se for ver bem na sua vida. Quantas dificuldades que, olha, ai, só por Jesus, né? Quem de nós já não enfrentou, mas até a avó, eu lembro, olha, as poucas boas que eu passei, viu? Meu neto contando as coisas que ele passou quando ele foi para o exterior, que ele teve que resolver com paciência, com inteligência, com fé, com resignação. Todos nós, minha neta. Ele conseguiu. Às vezes, ele teve situação que só resolveu no último segundo. Era Deus testando a paciência dele, a fé dele, a resignação de fazer o que você deve fazer enquanto ainda tem ferramenta para trabalhar. Tem gente que é assim, né? Tem a enxada, mas porque não tem o chapéu, fica em casa. Fala assim, não, o chapéu chega amanhã. Daí espera o chapéu chega amanhã. O vizinho da frente foi trabalhar cedo. O vizinho do lado foi trabalhar cedo, quando chegou o sol ele voltou. E o da frente ficou o dia inteiro. Então, no outro dia, o vizinho da frente recebeu 100 cruzeiros. O vizinho do lado, que não tinha, o vizinho da frente tinha a enxada e o chapéu, né? Então ele recebeu 100 cruzeiros, porque ficou o dia inteiro trabalhando. O do lado, que estava na mesma situação sua, né? Ele tinha enxada e não tinha o chapéu. Ele também não queria tomar sol. Então na hora do sol ele voltou para casa. Ele usou a cabeça mais do que você, né? E é para isso que a gente tem a cabeça, né? Para que você tem a cabeça? Para você usar. Mas aí ele falou assim, não, aqui eu não vou ficar não, que é isso? Não vale a pena. Voltou para casa com 50 cruzeiros. Você ficou em casa. A beleza. Se for ver bem dos três, olha, nesse conto, né? A pessoa que ficou em casa é a que mais dívida tinha para pagar. É a que menos se importou em pagar as dívidas que tinha. É a que mais carregava o complexo de princesinha, de príncipe, de rei na barriga. Não tem gente assim? Tem conta para pagar e está lá, na rede, balangando. Tem, vó. Ai, como tem, vó. Ai, a senhora fala, eu já lembro de uns 3 aqui na minha cabeça. A vó sabe, minha neta. Que não seja você, né? Que não seja gente o mau exemplo. Deixa os outros ser.
Eles estão plantando, eles vão colher. E a gente não quer nem que eles colham, nem que eles não colham. Porque o julgamento pertence a Deus. Até porque não nos convém dedicar tempo olhando para o quintal alheio, não é verdade? Ai, vó, a senhora falou tudo agora, viu? Então, dentro dessa alegoria, a avó quer dizer para você que no final do dia, se a gente estivesse falando de talento, o primeiro homem multiplicou os talentos, porque Deus deu para ele as ferramentas. Ele trabalhou no sol. Aí, de noite, foi lá o jornalista, chamou os três, foi entrevistar. Falou, senhor, a senhora, né? A senhora não saiu tudo hoje, a senhora tinha saúde, ficou ruim, o que aconteceu? Eu tinha saúde, é normal. Mas por que a senhora não foi trabalhar? O sol, fiquei com medo do sol. Mas o medo do sol mas só um dia, você não disse que amanhã chega o chapéu? O meu chapéu chega amanhã. Mas um dia só no sol, que metade do dia o sol não fez tanto mal. Por que a senhora não foi na parte da manhã? Ai, o senhor nem sabe, que depois que eu decidi não ir, daí eu não fiquei mais com vontade de ir. Ai, as pessoas são desse jeito, né? Elas se programam mentalmente que não vão, daí no outro dia faz um dia lindo, maravilhoso. Se não tivesse chovendo, né? Daí ela ia reclamar, ia dizer que teve chuva. Olha o problema das pessoas. Por isso que eu falo, minha neta, quanto menos você faz, menos você quer fazer. E depois mais farta comida no prato. Olha. Daí o jornalista falou, então a senhora, se fosse na parábola do... Não, daí o padre falou, o que o jornalista está falando lá? Vou lá olhar. Olha que feio, né? Os três na paróquia, os três vai pedir a bênção do padre todo final da semana. Daí chegou o padre. Essa história não existia, o meu neto não conhecia, é a avó que está inventando. Daí, chegou, né? O padre falou assim, minha neta, você não... Minha filha, né? Minha filha, você não foi trabalhar? Eu não fui, padre. Que vergonha, o que o senhor veio fazer aqui? Não, eu estava vendo aqui o alvoroço, eu vim aqui para saber se eu podia harmonizar alguma coisa. O jornalista já se ofendeu. Não tem alvoroço aqui, é uma entrevista. É uma entrevista. Quem veio aqui foi de curioso que nem o senhor. Ai, gente, não fale assim com o padre. Não tem problema, meus filhos, eu perdoo. Olha, o padre que foi ofendido não se ofendeu. Todo mundo que ele ensina não se ofender, ficou ofendido no lugar dele. Como que tem, né? Os outros que se ofendem no lugar da gente, né? Que não sejamos assim, né? Olha como que vai rápido as coisas. Por isso que você tem que sempre segurar as rédeas da mente. Porque a mente fala, olha, ofendeu o padre. Vai lá brigar com ela. Briga com o jornalista que ofendeu o padre. Ai, Jesus ensinou você a brigar com os outros ou ensinou você a perdoar? O seu coração falando com a mente. Aí você vai escutar quem? O coração ou a mente? O coração, né? Aí você fala, coração, você tem razão, Jesus me ensinou a perdoar. A mente fala, mas você perdoa, vem outro e xinga o padre. Não tem problema, eu perdoo o outro de novo. E eu não xingando o padre, não achando bonito xingar o padre, já é a parte que me cabe, é a cruz que eu tenho que carregar. Deus confia pra gente uma só cruz, não confia duas, porque Ele é Deus de amor, de bondade e de misericórdia. Senão seria incoerente. Então, pronto, o coração sempre ganha, porque o coração fala a voz da consciência, da sua alma. E a quem você tem que escutar? Porque é com ele que Deus se conecta e através dele que Deus fala com você. Viu? Pronto. Então, o padre falou, minha neta, então quanto que você ganhou para botar comida em casa hoje? Olha, eu já vi que eu não vou fazer entrevista aqui, o jornalista, vou sentar. Pediu ao auxiliar, o auxiliar trouxe mas eu vou escutar também, depois eu vou publicar essa matéria. Vai ser interessante. Daí o jornalista ficou escutando, né? Ele falou, vai dar mais pano para manga que se eu ficasse perguntando. Pronto, aí o padre perguntou para a moça, né? A senhora me diga só, quanto a senhora defendeu hoje para amanhã colocar comida no prato no seu prato e não dos seus filhos?
Ai, padre, eu nem sei o que dizer para o senhor, viu? Diga a verdade. Ai, no caso, eu não fui trabalhar, né? Daí eu não. Não, você não precisa chorar. Você não precisa chorar. E é isso que a avó ensina para vocês, viu? Você viu a vergonha que essa senhora passou na frente do padre? Você viu que ela ficou com a voz embargada, já não conseguia mais nem falar? Você nunca sabe a vergonha social que você vai passar no dia de amanhã por não corresponder aos compromissos assumidos por razões fúteis, por razões superficiais, ou simplesmente por não utilizar a própria inteligência. Aí o padre falou: você não precisa se sentir mal, porque aqui ninguém está condenando ninguém. O padre está falando isso a você para que na próxima vez você entenda que você não multiplicou o talento, que poderia e deveria ter multiplicado, porque saúde você tem, você ficou doente. Eu até estava falando que o jornalista me perguntou isso, eu ia responder: não, senhor, não fiquei. Então por que você não foi trabalhar? Padre, porque o meu chapéu chega amanhã. Tá, mas na parte da manhã não faz sol. Foi o que o jornalista falou, eu entendo, é verdade. Não, mas daí eu já me condicionei que hoje eu não ia, daí eu peguei de marcar de fazer a unha, tudo. Fazer a unha, se trabalhar na roça, hoje é só terça-feira. Não, mas o senhor sabe, depois não sei quando que eu vou poder fazer a unha agora. Depois eu coloco a fita durex aqui na unha e aí protege, né? Com um papelzinho, protege na hora que eu for trabalhar na roça, tudo. Daí não sai, ainda fica bonita. Ai, a vaidade, né? Mas você tem o direito de fazer o que você quer. O padre não condena. Mas é que você aprende uma coisa: Deus deu para você, para o dia de hoje, um talento para você multiplicar o que você fez. Você enterrou, viu? Voltou e devolveu para ele o mesmo talento. Então agora, tira até o que você tem, né? Que agora você vai ficar em dívida, né? Com a própria consciência, que essa dívida você não tinha. Tem as outras dívidas, né? Sobre as outras dívidas, a avó quer falar uma coisa para você. Essas outras dívidas que você tem com as outras pessoas, quando você está ativa de pagar o quanto antes, ela não está causando problema na sua energia. Só que na hora que você se desinteressa de devolver o dinheiro que você emprestou o antes possível, aquela energia começa a circular para trás, que nem o curupira. Sabe o pé virado para trás? Isso daí é só uma forma de dizer, né? Coitadinho. Mas que nem a má sorte. É que nem, por exemplo, não tem como falar das coisas para ilustrar só sem envolver superstição e depois sobrecarregar você com energia que não precisa. Então a avó vai dar outro exemplo. É a mesma coisa, por exemplo, de pôr um veneno, mas um veneno na forma de uma fumacinha negra. Agora imagine essa fumacinha negra tomando a forma de um boi brabo, né? Do tamanho de um órgão seu. Vamos pôr aí, do tamanho do seu pâncreas. Pronto. Você não sabe o tamanho do pâncreas. O tamanho do seu coração, então. Põe aí. Aí, o que acontece? Você pegou dinheiro emprestado. O papelzinho que você pegou, você já gastou. Mas a promessa de devolver e não ter feito ficou com você. Virou energia. E está circulando na sua energia. Então, é que nem um boizinho. Ele vai no seu órgão e dá uma chifrada nele. Você acha que não? Mas o órgão das pessoas, ele é físico, mas ele também é espiritual. O perispírito tem o mesmo modelo dele. Aliás, é o perispírito que dá vitalidade ao corpo. Sai o espírito, o corpo morre. Por quê?
porque ele não tem mais aquela vitalidade. Ele não tem mais aquela eletricidade. Então, o corpo morre. Então, o que faz? Aquela energia da promessa que você fez, você não realizou, de devolver o dinheiro que era dos outros, no momento que você fala, me dá igual, eu sou indiferente, não vou devolver. Ou vou devolver outro dia, para ela largar a mão de ser besta. Não é ela que está sendo besta. Ela, a vida vai abrir uma outra porta para ela. Se você devia 200, se você devia 200 para ela, ela ganha 500. E ainda mais 200 que você deve, continua devendo. Olha. Daí, preste atenção no que eu vou estar falando, porque você parar de fazer coisa boba achando que está sendo inteligente. Tudo que você deve, você vai terminar pagando. Seja de um jeito, seja de outro. Então, ninguém quer ter esse boizinho venenoso e destrutivo chifrando os órgãos internos da gente. Porque amanhã, alguma pessoa tem uma modificação celular que é neoplásica, que alguns chamam de câncer, né? Daí diz, ué, não tinha ontem, como que surgiu hoje? Não, nada surge do nada. Foi ali, sendo martelado, anos e anos e anos e anos. E aí, a nossa falta de ciência pode até atribuir à genética. Mas, o que é predisposição genética? Ele precisa, e explica a epigenética, da interação organismo e ambiente, organismo e ambiente, organismo e ambiente. Então, as coisas a que você se expõe liga alguns genes e desliga outros. O gene da predisposição a determinado câncer, ele pode ser ativado de tanto esse boizinho chifrar o órgão interno seu. Segurar energia que não tinha que estar no seu corpo, dentro dele, não é inteligente. Se você fazia isso até hoje, descontinue. Escutou? Valeu a avó ter dramatizado? Porque se você aprendeu, olha tanto de dor de cabeça que você vai evitar no seu futuro. Mas o tanto de dor de cabeça que você vai evitar no seu futuro. Pegou dinheiro? Trabalha para devolver. Na primeira oportunidade, devolve. Emprestou um livro? Trabalha para devolver. Na primeira oportunidade, devolve. Quebrou alguma coisa? Trabalha para pagar. E na primeira oportunidade, paga. Alguém perdoou você? Fique em dívida de gratidão. E na primeira oportunidade, paga. Fazendo bem. Não importando a quem. Você não é de volta para aquela pessoa, porque assim Deus não permitiu, mas permitiu que pagasse a dívida de gratidão por meio de um favor para outra pessoa, às vezes até mais necessitada. Então, que assim seja. Mas que você caminhe todo dia sabendo que aquela dívida existe. Meu neto vai se formar médico. Deus assim queira. E ele se esforça para isso, né? Ele não vai ter que caminhar com espírito de gratidão por Deus ter permitido ele se tornar mais um dos servos. Porque quanto maior você está na linha de serviço ao próximo, mais perto do coração do Cristo você vai ficando, né? Então, mais gratidão você tem que ter. Não deveria ser assim? Se você escuta os ensinamentos de Jesus e pratica eles na sua conduta, mais perto do coração de Jesus você fica. Não precisa nem ser médico. Então, a pessoa mais simples pode estar muito mais perto do coração de Jesus do que um médico. Mas os dois têm que ter o mesmo espírito de gratidão pela
ampliação da oportunidade de cultivar a alegria de ser útil, de levar algo bom para alguém, de ser intermediário. De Jesus há um coração necessitado. Quantas vezes você já não foi essa pessoa que alguém precisava de uma cesta básica, você foi lá e levou? Você foi o representante de Jesus lá. Não era para você ter o espírito de gratidão? A vida e aquela pessoa, porque através daquela necessidade, Jesus ficou mais pertinho de você. Ou melhor dizendo, você ficou mais perto de Jesus. Dívida se paga, nem que seja com alegria de viver. Seja alegre, minha neta. Reclame menos. Decida olhar para as coisas da vida com mais, sabe, paz de espírito. Nem que seja paz de espírito, né? Ah, não consigo sorrir hoje, o que é uma barbaridade, né? Tem dívida de gratidão com o Senhor da vida e não consegue sorrir? Tudo bem, né? Tá doendo, eu entendo, mas e no dia que não tá doendo? E outro dia, você, além de não sorrir, ainda fecha o bico. E no outro dia, além de fechar o bico, ainda ofende os outros. E daí chega o padre, e tem padre também, né, que tem, né, pela conduta, essa, como quer dizer, essa luz de ser respeitável, né? Graças a Deus ainda tem bastante padre assim. Não são todos, né? Mas não é nosso dever, né? Dever quem é e quem não é. Nosso dever é sempre respeitar todos. Só que algum não vai carregar essa energia de respeito, que foi o caso do exemplo, né? E ela se sentiu realmente ali, como quer dizer, colocada numa situação de humildade. Por isso que quase chorou. Reconheceu que tendo a ferramenta não utilizou. Reconheceu que tendo, como quer dizer, riqueza não multiplicou. Que são os talentos sim. E aquele dia não volta mais. O que você fez com o dia de hoje? Ah, tá só começando. Eu de ontem, então. O que você fez? 54%, avó. Pois é, podia ter feito 60%, né? Pelo menos, minha neta. Ah, e não era 100, vó. Era 100 para ser perfeito, né? Mas não alcançar 60, com a saúde que Deus te dá, ainda te dá. Tem gente que nem da cama tá saindo. E ainda lá estão fazendo mais do que a gente, olha. Recalcule, que nem quando o carro da gente, né, na pista, vai assim pro lado errado, a mulher já fala, recalculando. Então, o seu coração já fala para você, recalculando, e a sua mente fala, continua no erro. E o coração vai gritando, recalculando. Daí você fala, nossa, eu sinto uma coisa no peito, o que será? É o coração que está pedindo para você recalcular. Modificar sua conduta e voltar a caminhar com Jesus, que é onde a gente age com auto-honestidade, a gente analisa a nossa conduta, a gente reflete, pede conselho, e o que tem de errado identifica, modifica a conduta, e quando preciso recomeçar e pedir desculpa, a gente não tem problema com isso. Não é verdade? É verdade mesmo, avó. Então, o que é dos outros, fique como quer dizer, na sua custódia, só o tempo mínimo e necessário. E enquanto estiver, que esteja você fazendo o seu melhor para que retorne ao verdadeiro dono. Dessa forma, não vai ter nada na sua energia envenenando ela, destruindo a composição saudável da sua energia,
que é o que recobre cada órgão seu. Viu? Preste atenção, porque a vida ela não é só física. Ela é mental, ela é física, ela é espiritual. Sobretudo espiritual. Tudo que está aqui hoje veio de lá. Viu? Que nem você. Você está aqui hoje, mas você veio de lá. O corpo se formou, mas teve vida porque o espírito entrou. Então, tudo é energia. Pronto. Daí o jornalista falou, tem essa outra aqui, padre. Aí o padre falou, espera que eu tenho que ir lá cuidar das minhas panelas. Daí o jornalista falou, ai que bom, então falo eu. Aí o padre saiu correndo para cuidar das panelas dele. Andava no fogo, né? Daí falou assim, eu sei. Eu fui trabalhar assim, o vizinho, né? O vizinho do lado da senhora. Eu fui trabalhar assim, olha, se eu não posso ganhar 100, pelo menos que 50 eu faço, viu? Eu tenho a metade das contas dela, porque todo mundo fala aqui hoje, né? Se for pelo que os outros falam, ela tem bastante conta. Eu também tenho bastante, mas eu tenho metade das contas dela. Aí ela botou a mão na cara assim, ela falou, gente fofoqueira. Só que essa vizinha também da história, outro dia estava falando. Ela disse, eu não falo por mal, né? Mas eu falo para aprender. Mas você viu o filho da Jerusa? O que tem o filho da Jerusa? Isso. E depois vem dar trabalho pra gente. E daí ela circulou. Daí ela, que nunca falava mal mesmo dos outros, só por esse comentário, acabou sendo vista como fofoqueira igualzinha às outras. Olha como que são as coisas. Você vigia, dá um dia você abre a boca, fala um comentário que não deveria, que até você se arrepender. Depois que aquele dia que ela comentou aquilo, ela saiu e ela falou para a filha dela, eu falei ali com a fulana sobre a Gertrude e tudo, mas eu me arrependo porque a Gertrude ela é sempre amiga da gente, né? Mas ela pisou na bola ontem, aí hoje eu senti não sei porquê, acabei querendo boicotar ela um pouquinho, né? Para ela aprender a não ser tão rude às vezes, né? Mas eu não sou assim, não sei porquê, eu fui invigilante, falei tudo, eu não sou de fofocar nem nada. Mas aprendi uma coisa dela, eu falei, será que ela vai espalhar? Sua filha falou assim, falava para você assim, aquela ali, ela tem uma língua, a senhora já sabe, eu não sei porque a senhora foi falar com ela. Eu também não sou de ferro, né? A mulher falou, eu não sou de ferro. Daí ela, que não era fofoqueira, por causa disso, ficou sendo vista pela vizinhança igualzinho às fofoqueiras todas. Que passa 10 horas fofocando, ela só falou uma coisa de 10 segundos ou 1 minutinho e acabou entrando para a lista de... Olha, então, bem por isso. Você ore, você vigie. Deixa quem é fofoqueira ser fofoqueira, você não tem problema com isso. E se você foi por 1 minuto, pronto, foi, reconhece, se perdoa, devolve gestos de luz, né? Ancora no mundo muita luz, muita verdade, e cobre tudo isso de luz, né? Jesus falou assim, olha, uma coisa bem feita e bem correta cobre uma multidão de pecado, né? Então você não tem que olhar para o passado e com ele se entristecer por aquilo que fez. Você não é mais aquela pessoa, uma vez que identificou o erro, corrigiu e não repetiu mais, minha neta. Viu? É para isso que o passado serve, na verdade. Para que a gente identifique o erro, não seja mais aquela pessoa, se corrige e recomece. E recomece sim. Viu? Pronto, daí ele disse, o vizinho, né? O jornalista falou, mas o senhor tem chapéu? Eu não tenho chapéu, viu? Prestei o chapéu pro Tião, né? Que ele sim, nossa, ele tava precisando. Eu fiquei com dó dele, emprestei pra ele o chapéu. Daí ele vai devolver amanhã, mas eu não podia ficar sem trabalhar. Olha a vizinha que não foi trabalhar, ela ficou até sem jeito, né? Esse senhor falou assim, eu não tive chapéu, mas o chapéu que eu não tive não foi porque eu não cuidei de assegurar que as ferramentas que eu preciso tivesse disponível. É porque o meu irmãozão mesmo precisava muito mais do que eu. Mas eu não podia ficar sem trabalhar. E na hora que não tinha sol, eu fui.
Depois eu voltei. Depois muito de noite não dá, porque é longe, é perigoso voltar. Eu não podia ficar. Então, só a hora que tinha para trabalhar, eu trabalhei. Eu fiz o que eu pude, viu? E esse estava mesmo desculpado. E ele multiplicou o talento. Servo bom e fiel. Te dei um talento, você me devolveu 2. Então toma aqui uma para você. E aí ficou bom, né? A gente deve ser assim, né? Se não pode fazer tudo, a metade você faça, né? Se não pode fazer a metade, pelo menos 1/3 você faça. Faça o que você pode sempre. O seu coração saberá quanto é. Daí, chegou naquela que trabalhou o dia inteiro. Ela falou assim, eu trabalhei o dia inteiro, mas eu não tinha nem justificativa de não fazer isso. Eu tinha o chapéu, eu tinha as horas, eu tinha tudo, mas se você for ver bem, eu quase não usei o chapéu. Ela falou, o jornalista falou assim, mas por que você quase não usou o chapéu? Eu não entendi. Porque não é toda hora sol. Às vezes você trabalha dentro de casa lá, às vezes tem árvore, você pode trabalhar embaixo da árvore, às vezes você pega um pano, bota na cabeça. E no passado que nem chapéu as pessoas tinham, como que fazia? Hoje eu tinha chapéu, mas eu nem precisei do chapéu. Então é falta de criatividade também, né? Você fala, eu não tenho chapéu, mas eu fico trabalhando embaixo da sombra da árvore, puxa vida. Se eu preciso de dinheiro, se eu tenho conta para pagar, eu tenho que me preocupar de devolver o dinheiro dos outros. Quando você não conseguir, que deveria, né? Olhar os outros como prioridade, uma vez que tiver a bondade de te emprestar o dinheiro, você deveria ter a bondade de querer devolver, né? Reciprocidade na bondade, minimamente, né? Mas quando não é isso, pelo menos você faça para não ter energia negativa circulando dentro de você e dando cabeçada nos seus órgãos. Para que, a partir da epigenética, um gene que devia estar desligado acabe se ligando e dali surja uma neoplásia, que é outra palavrinha pro câncer. Você está entendendo a profundidade das coisas? Como está tudo interconectado, minha neta? Vó, ouvindo a senhora falar, eu sinto que eu já sabia isso, mas eu não sabia colocar nessas palavras. Olha que coisa. Que bom, minha neta. Isso só prova que é muito verdadeiro isso que você está ouvindo. É que você está aqui recebendo um lembrete da alma de uma fonte honesta, sincera e verdadeira, que quer o seu bem e o bem de todos. Por isso volte sempre. Viu? Volte sempre. E daí o jornalista falou, vocês nem sabem que até eu aprendi hoje, viu? Que eu não ia vir trabalhar porque escorreguei ontem, bati com a bunda no chão, tô dolorido ainda. Eu vi, o senhor ficou mudando de lugar, né? Você viu, você não tava com essa bunda, a vez que você tava com essa, porque pegava de da cãibra, porque eu caí ontem, escorreguei assim. Mas à noite eu perguntei assim pra minha esposa, eu falei, o que você acha? Daí ela falou, vamos fazer uma oração, né? Daí na oração, assim, chegou a oração, Deus falou no meu coração, né? O que você acha certo fazer é o que você deve fazer, viu? Daí eu falei assim, né? Eu tenho saúde e tudo, é uma dor, mas não é insuportável, né? E não vai fazer piorar. Quando vai piorar, tem que resolver antes, né? Nunca deve piorar a condição da gente. Mas não vai piorar, só bateu, vai melhorar, né? Tá magoada, magoado o lugarzinho onde bateu bem, né? Mas não vai piorar, então só a dor, né? É pouca, tudo suportável. O meu trabalho é leve. Eu achei certo vir. E era o mesmo certo. Vocês não acham? Eu acho, viu? Eu acho. Nossa, o senhor fez bem de ter vindo, viu? Porque é um dia que o senhor teria perdido. E ele disse, não só perdido o dia do dinheiro, né? Olha a lição, tudo da lição que eu peguei aqui agora. Até as palavras do padre
me deu uma lição boa, assim, que me inspirou até voltar na igreja no domingo. Eu vou lá na missa, quero ver também, devotar na missa, tudo. Mas olha, uma coisinha de nada, né? Modificou meu dia, eu tenho certeza que trouxe aprendizado para todos vocês, tudo. Obrigado, viu? Eu vim aqui também com uma cabeça, assim, para incriminar todo mundo, para passar uma mensagem bem forte para as pessoas, né? Para não ser desse jeito. E depois que eu cheguei aqui, eu percebi que, no fundo, eu não precisava disso, viu? Só falar a verdade do jeito que ela é, já toca quem tem que tocar, né? Na extensão de que cada um se abre para receber e está disposto a se modificar. Isso foi a avó que somou, mas pode botar aí na história, né? Ai, gente, que quão ricas são as situações de cada dia, né? Pouca gente para valorizar, com aquilo aprender e a partir daquilo se modificar. Pouca gente. Só para depois, né, se arrepender e, por invigilância, ter que recomeçar. É verdade, é desse jeito. A vida é assim, né? Uma lição detrás da outra. E quanto mais você ignora, mal você cresce, né? No erro. No erro. E depois maior é o tombo. Quanto mais você ignora uma lição, mais você cresce no erro. E depois, maior é o tombo. Viu? Lembre bem, não é a água de fora que afunda o barquinho. É a água que entra nele. É só entra água em barco furado. Viu? Não seja você um. Viu? Ai, que encontro mais iluminado esse o de hoje, né? Em tudo, minha neta. E por tudo, viu? Seja você, na sua conduta, a melhor versão de si mesma. Saiba que esse não é uma pessoa de fora, é a sua guerreira interna que está observando tudo o que você faz. E a partir daquilo que você escolhe fazer, você fortalece essa guerreira interna e coloca ela para jogar no seu time e marcar gol no seu favor. E não contra, né? Porque se o seu guerreiro interno, que é quem é responsável, como a avó falou, pelas suas iniciativas, pela sua força de vontade de continuar naquilo que você começou e levar até o fim, e ter bons resultados, sucesso e êxito na vida, é a melhor versão de si mesma, que é a guerreira interna da gente. Muitas das pessoas deixam essa versão sentada no banco de reservas, né? Que nem naqueles jogos que a vez bota um jogador bom para ficar lá sentado no banco de reserva, aí não marca gol. É a mesma coisa. Muitas da vez você bota para conduzir a sua vida uma versão sua que é tudo atrapalhada, invigilante, fala o que não deve, e depois termina no arrependimento. Termina, viu? E daí vem a lição amarga, né? Porque você já plantou. Aí vai ter que colher. E não tem problema, né? Que nem a avó falou, vira a página, aprende, se arrepende e recomeça. É vida que segue. De forma leve, né? Porque não carrega peso. E esse foi o lembrete da alma de hoje. E a avó agradece, manda um beijo mais grande mesmo, viu? No seu coração. E repete, como sempre, para você não esquecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente entende a importância do nosso papel perante os outros, o papel de ser luz mesmo, né? A luz do bom exemplo. E perante nós mesmos, né? A luz do amor próprio. E perante os outros, a luz da caridade.
e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Perante a consciência limpa, quando colocamos a cabeça no travesseiro, de ter recebido um talento, multiplicado ele sempre, e ter feito o melhor de cada dia. Quando não deu, ter renovado pelo menos o compromisso de no outro dia sim, fazer o melhor que pode com aquilo que tem, aonde foi colocada. Né? É, avó, é assim. Pode contar comigo, avó. A senhora vai ver. Olha, hoje eu vou ser assim, hoje, amanhã e todos os dias, melhor versão de mim mesma, em todas as circunstâncias, hei de comportar-me com equidade. E saberei que as ocorrências da vida, elas obedecem às leis da causalidade. Me submeterei à vontade de Deus. Terei por certo que se aconteceu é porque Deus quis. E se Ele quis, para aquele que necessitava ajuda e não recebeu, Ele pede mais paciência. Para aqueles que viram uma injustiça, Ele pede compaixão. Pensando no bem do injustiçado, mas pensando no bem daquele que cometeu a injustiça. Porque agiu na ignorância, achando isso certo, e não está calculando bem. Vai ter que recalcular e quem sabe até recomeçar a viagem. De mais longe do que ele imagina. Porque é assim, né? Às vezes você está na pista certa, você pega uma pista errada, você vai ficando cada vez mais longe de casa e mais longe do destino. Olha como é que são as coisas. Não pegue a pista errada, minha neta. Se é errado, não faça mais. Ah, não consigo parar. Procure ajuda. Viu? E você vai conseguir. Ah, eu não consigo modificar essa situação. Sozinho. Olha, o homem, ele estaria andando a pé até hoje. Sozinho a gente é capaz de muita pouca coisa. Você vê? Qualquer coisinha, só o médico que resolve, você não resolve. Aí ele vai lá, ele dá um negocinho, um medicamento tão pequenininho, tira você da cama. Que você não sabia qual que era. Para de achar que você, para conseguir sair de onde você está, você tinha que ter uma cabeça mais boa, porque isso não existe. Você tinha que ter humildade de pedir ajuda, viu? Humildade mesmo, porque haver algum... Não tem problema em pedir ajuda, mas não quer que os outros saibam que estava precisando de ajuda, né? É falta de humildade também. E o que acontecer com você por irresponsabilidade, viu? De cuidar do corpo que Deus te deu, vai ser jogado na sua conta. Você vai ter que prestar conta disso depois. Lá no céu, falar, olha, eu te dei um corpo saudável e tudo. O que você fez? Ai, olha, eu fiquei com vergonha dos outros saber que eu precisava de ajuda. Não fui atrás de pedir ajuda. As coisas foram piorando até chegar numa condição irreversível e eu acabei morrendo, viu? O guia até sai de perto, porque ele sabe que São Pedro vai puxar a sua orelha. Ele vai falar para você. Vai falar, olha, Jesus falou para ser humilde. O que você foi humilde? Não foi humilde. Você ensinou tanta gente que tinha que ser humilde. O que você foi humilde? Não foi humilde. Ai, Pedro, embainha sua espada. Olha, eu tô quase cortando a orelha dela, Jesus. Aí Jesus fala, não, imagine, olha, você plantou feio mesmo, viu? Mas aqui todo mundo ama todo mundo. É que o Pedro gosta de passar uma impressão porque não está errado tanto ele também, né? É uma analogia que a avó faz, mas os santos, eles são todos amorosos, né? Mas você tem que ter um pouquinho de discernimento, viu? Tenha sempre discernimento. Porque senão você pega a rua errada e vai parar longe.
E não vai ser coisa bonita depois voltar. Aí você tá lá num lugar que você nem conhece, você tem um carro, daqui a pouco nem um carro mais você tem, né? Você tinha um dinheiro, daqui a pouco nem dinheiro você tem. Daí você entra num lugar assim, pedir um dinheiro para pegar o ônibus. Olha, completa o dinheiro do ônibus. Daí algum vai responder uma coisa que você respondeu pro outro dia. Não tenho. É desse jeito. O mundo dá volta, né? Ai, graças a Deus que o mundo dá volta, né? Quando a gente erra, a gente aprende com aquilo, modifica a conduta interna e já substitui aquela possível realidade de ser vivida. Por quê? Porque você não precisa mais dela para aprender, né? Já aprendeu, assimilando o erro e modificando a conduta, a fonte na personalidade, né? Você já é outra pessoa com aquela lição. Não é verdade? Ah, é verdade, avó. Obrigada. Ai, a avó que agradece. Ai, quando você escuta a avó Vicentina, você se fortalece, o mundo ganha mais uma luz, você sabia? Ganha. Por isso que eu saio daqui sempre assim, dando saltos altos assim, dessa altura de alegria. Viu? A avó dá muito pra você, mas você também dá muito pra avó. Na forma de luz que você espalha pelo mundo, depois de escutar os lembretes da alma. Viu? Então, muito obrigado eu. E até logo, né? Até a próxima, até domingo que vem, que depois eu volto de novo com mais. Você vai ver, ai, que gostoso, né? Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você. Até daqui a pouco. Por quê? Porque daqui a pouco eu volto. Volto com mais, você vai ver. Daqui a pouco eu volto. Beijo. Beijo pra você. Até daqui a pouco. Ai, que lindo esse encontro foi.